Dizem, né, que o Bexiga é terra de italiano, e não é. Nós chegamos aqui 250 anos antes deles, entendeu? Se alguém negar isso, está mentindo. A essência do bairro é basicamente negra. Quem tinha o dinheiro eram os brancos, quem tinha a mão de obra eram os negros. Quem construía as coisas eram os negros, quem pagava eram os brancos, mas pagavam mal. Pagavam mal. Né? Mas quem construiu o Bexiga praticamente foram os negros. Então, na verdade, isso é um processo de apagamento, né? O que acontece com o bairro do Bexiga é um processo, novamente, de apagamento das histórias das pessoas negras que vivem aqui. Se não tivesse feito tombamento, os negros estavam na quebrada, não tem ninguém aqui, tá todo mundo de prédião aí, igualmente. Então, muita gente reclama disso. Então, as pessoas querem tirar as pessoas do lugar, velho. Então, aqui o Bexiga é uma resistência absoluta. A resistência absoluta do bairro, do Brasil. Quem construiu essas estruturas que existem no Brasil foi o negro, seja ele nordestino, seja ele do sul, seja ele do sudeste. Mas foi principalmente a comunidade negra que deu essa imensidão que o Brasil é. E só não é melhor porque o negro ainda não se libertou. Que a hora que o negro se libertar, esse país consegue avançar mais. Traços fortes, cheios de melanina. Goianazes, Nossa sorte é que os pretos com 2 anos eu fui morar com a minha avó em Itaim Paulista, porque eu tinha já diagnóstico da doença, mas já era uma criança bem debilitada. Então fui morar com a minha avó materna até os meus 10 anos de idade. Depois dos 10 anos fui morar em Suzano, Jardim Monte Cristo, um bairro pequeno, né, no Alto Tietê, e aonde eu fiquei até os meus 25 anos. Dos 25 anos eu vim morar, com 27 anos eu vim morar aqui na Bela Vista, aonde estou até hoje. Benzedeiras usam arrudas do seu plantio. Eu sou quem foge o ferro e o aço. Eu sou Sheila Ventura, coordeno uma associação de pessoas com doença falciforme, na qual eu tenho, né, vivo com essa patologia, assistente social de formação. E eu acho que uma cidadã brasileira, né, como todas, correndo atrás da vida, né, e dos objetivos. Eu atualmente, né, eu sou artesã também, trabalho com artesanatos em jornais. Mas atualmente eu estou focada na APROF mesmo, que é uma associação de pessoas com anemia falciforme. Então a gente realiza encontros, palestras, rodas de conversas, cursos, né? Sábado agora mesmo a gente trouxe um curso de amaciantes, né? Para ensinar essas pessoas a terem uma renda, ajudar na renda de casa, falar muito de empreendedorismo, né? Hoje com a atual situação do desemprego, a gente tenta procurar essa linha de ajudar as pessoas, principalmente pessoas com doença falciforme e outras patologias. Então, a associação ela está localizada aqui na Conde São Joaquim.
né? É uma rua bem... tem várias situações, né? Desde vulnerabilidade, aqueles que trabalham, outros não, pessoas que moram em cortiços, né? Hoje chamado pensão. E a gente ali também acaba ajudando essas pessoas em torno da associação. Uma entrega de cesta básica, às vezes com frutas, legumes. Por trabalhar principalmente na tendências de tendência maior na população negra, como a doença falciforme, a gente acaba, né, se envolvendo muito com o movimento negro, com associações de moradia, com população de rua, porque são os mais atingidos. E a doença falciforme ela é hereditária, degenerativa crônica e é uma deformação nos glóbulos vermelhos do sangue. Ela surgiu na África devido a uma mutação genética. Então veja como é o corpo da gente. Na África houve um surto de malária, né? E o organismo daqueles habitantes começaram a criar uma célula de defesa, que foram as células em formato de foice, os traços falciformes, né? Que a pessoa carrega o gene da doença e não se manifesta. Então todos que tinham essa célula alterada, ele não contraía malária. E isso, as nossas histórias, né? Os negros vieram os navios negreiros, a mistura do negro com português, com índio, né? E foi surgindo as primeiras pessoas com traço falciforme, as crianças também. Então, hoje é uma doença tendência maior na população negra, mas com toda a miscigenação, pessoas brancas também têm. Mas, infelizmente, por ser uma doença ainda vista como de negro, a gente ainda tem pouca divulgação, né? O olhar da políticas de saúde, políticas públicas de saúde para esta patologia ainda é muito pouco. Então, o que acontece? Muita gente que mora em comunidades, em periferias, né? Mães acabam desempregadas porque é uma doença que o principal sintoma são as dores, né? É uma doença degenerativa crônica. Ela pode afetar tanto a parte óssea quanto a parte orgânica, neurológica, né? Então, se ele não tiver um tratamento adequado, ele pode ser uma pessoa que vai ter várias limitações, várias sequelas, né? E a gente atende muito, principalmente visitas domiciliar, porque às vezes ele fica sem condições até mesmo de vir conhecer a associação, né? E aqui o bairro ajudou muito a gente, por exemplo, um projeto como o de vocês, a divulgar a nossa patologia, né? São esses meios de comunicação que nos ajuda a ajudar outras pessoas, porque através de uma pessoa que vai ver as entrevistas que foram feitas, os trabalhos que foram feitos, ela vem procurar, olha, que eu vi um vídeo assim, eu sabia que aqui tem uma associação, como é que eu faço, né? E essa situação que a doença, infelizmente, quando a gente se fala de uma patologia, não é só o hospital e o remédio, né? A gente tem que falar das condições financeiras dessa pessoa, socioeconômica, moradia, né? O estudo dessa pessoa. Nós estamos num momento de evasão escolar, né? Essa questão da previdência social, muitos que tinham benefícios, BPC e outros benefícios perderam, né? Então é onde a gente atua para ajudar essas pessoas, principalmente divulgando, capacitando os profissionais de saúde. Não é nem capacitar, é conscientizar que existe uma patologia, ele tem que ter um olhar para a especificidade dessas patologias. Então, infelizmente, a gente anda no enfraquecimento das políticas, né? Então, a política nacional da doença da população negra, ela está bem enfraquecida. Você vê pelos atendimentos das mulheres negras, principalmente, continua aumentando os casos de HIV em mulheres negras, principalmente idosas, né? A dificuldade que elas têm no acesso, por exemplo, quando completa de 59 anos
a 60 e pouco, o sistema entende que ela não precisa fazer um exame preventivo, mas ela continua mulher, mesmo estando já chegando na terceira idade, né? A violência, principalmente mulheres que moram na rua, mulheres negras que moram na rua, a gente está vendo a violência assim transparente, escancarada hoje, né? Então nós enfrentamos muitas barreiras. E uma pessoa que tem uma doença como a minha, que é uma doença degenerativa crônica, ainda pouco conhecida, pouco divulgada, principalmente é complicado, principalmente quando ela vai ser atendida nas unidades básicas. Atualmente, a Secretaria Municipal está reforçando esses trabalhos com as UBSs para que ela atenda melhor essas pessoas que estão indo procurar as UBSs. Por quê? Nós não somos atendidos. Nós só somos encaminhados para o centro de referência. Então, para fazer um Papa Nicolau, para fazer uns exames preventivos, é mais complicado. Tem que ter um relatório do médico. Nem sempre você consegue, com frequência, uma consulta com um hematologista para você poder ficar levando, né? Mas aqui, por exemplo, dando o exemplo da Bela Vista, eu tenho a minha agente comunitária. Ela vai na minha residência, coisa que nunca aconteceu, né? Temos a equipe de família que vai na residência dos familiares, das pessoas, visitar, né? Então a UBS aos poucos está entendendo essa necessidade de visitar essas pessoas que estão acamadas, pessoas idosas, pessoas com deficiência, né? Então a saúde da mulher negra hoje, nós temos que melhorar a política, né? Temos que reforçar, porque muitas vezes é dito se criar uma política. Não precisa criar política, nós já temos, mas nós precisamos resgatá-las. Hoje em dia a gente percebe que nossas crianças, ela têm vergonha de ser negra. As pessoas têm vergonha de se identificar negro. A gente vê pelo levantamento do quesito raça-cor, pelo IBGE. Você acha que somos mesmo apenas 54% da população, né? Nós fazemos pesquisas nas ruas, quando você vai pedir, né, vai perguntar a classificação daquela pessoa, se ela se considera branca, preta, parda, às vezes você está vendo que a pessoa é negra, né? Visivelmente aquela cor mais escura, o seu cabelo, e a pessoa se declara branca, né? Parece que se tornou hoje, é vergonha de ser negro. As crianças hoje, preconceito, a gente percebe que o racismo está muito declarado hoje, transparente, né? As pessoas usam as redes sociais para agredir outras. A gente vê vídeos, por exemplo, semana passada a gente estava vendo um vídeo de duas meninas, duas adolescentes no shopping, chamando de macaco, ofendendo um rapaz que estava trabalhando no shopping. Ai, preto horrível, né? Olha que preto horrível, você tem que limpar esse chão mesmo, limpa direito, né? Então a agressão hoje, ela está mais transparente, parece que tem mais liberdade, né? Assim como a população negra, os homossexuais, as trans, né? A violência hoje está mais, não digo que maior, que eu acho que ela sempre existiu. Só que as pessoas estão tendo mais liberdade de agredir o outro, né? E isso a gente tem que resgatar. O movimento negro tem que se reunir para resgatar isso. A população em geral, porque a pior coisa é ver seu filho não querer se reconhecer negro na escola, porque vão perguntar, olha, por que você tem o cabelo assim, cabelo de cascão, né? Ah, seu cabelo é feio. Não, tem que assumir seu black, tem que assumir suas tranças. E é isso que a gente está perdendo e temos que resgatar. Traços fortes, cheios de melanina, nossa sorte. Nós estamos falando de uma doença tendência maior na população negra. Então, quando a gente fala da dificuldade da mulher negra com uma doença crônica, com uma doença falciforme, também os homens enfrentam, né? Então, por exemplo,
No caso da doença falciforme, os homens têm o priapismo. O que significa isso? A doença falciforme é uma deformação nos glóbulos vermelhos do sangue, que sai daquele formato redondinho e fica em formato de foice. O que acontece no pênis? Tem vários vasos fininhos, né, onde circula ali o sangue, a oxigenação. Então, a dor que eu sinto no corpo quando eu tenho uma crise vasoclusiva, que é o entupimento dos vasos, que é como se fosse um trânsito, né? Tá ali o fluxo e aí, de repente, um carro quebra. Ali vai tendo aqueles carros tudo parado. É o que acontece na doença falciforme. E vai causando sintomas de dores, né? Inchaço na região. E nos homens, o que acontece? Esse sangue, ele para de circular ali nas veias, ele fica parado na cabeça cavernosa, causa uma ereção peniana dolorosa. Por quê? O sangue não tem como circular, não tem oxigenação e o primeiro sintoma são as dores. Tem pacientes que conseguem melhorar em casa, andando, tomando banho, fazendo analgesia, mas outros não têm jeito, às vezes acompanhado com uma infecção, seja uma pneumonia, né? Às vezes um começo de gripe. O que acontece? A crise não melhora. Né? Então, o médico, se ele não estiver atento, ele não vai melhorar, tratar primeiro a infecção para depois tratar a dor, que seria o correto. E aí nós já tivemos casos de um jovem negro que chegou no hospital com priapismo, com a sua mãe, e ele começou a gritar de dor, e deram a morfina, deram uma dose, não resolveu, deu outra dose, não resolveu. E aí a equipe começou a dizer que aquele rapaz estava chamando atenção. E a equipe de enfermagem, né? Geralmente a nossa dor dá de madrugada. Então imagina, jovem negro de madrugada, com uma equipe que está estudando ainda, né? Que a gente chama de estagiário, não deu outra. Falaram que ele estava com atentado por dor, que ele foi lá para tomar morfina, porque nós também somos taxados como viciados por causa do grande uso de morfina, né? Eu já cheguei a usar adesivos, né, de morfina, doses altíssimas. E aí chamaram a polícia veio, a mãe que estava acompanhando não tinha todo o conhecimento, né, mas falava que ele tinha anemia falciforme, mas anemia não causa isso. E aí já ligou pra gente, quando eu chego, já está para ir, né, para a delegacia, e eu converso com o policial, olha, não, ele não é safado, não é isso, o senhor conhece a anemia falciforme? Ele ainda falou, olha, anemia falciforme, anemia não causa isso, ele está com safadeza. Então a pessoa, ela passa de paciente, né, a meliante, que é uma humilhação maior. Imagine o estresse da mãe, da pessoa. E aí eu comecei a explicar para ele, ele virou e falou, peraí, então chamou o médico e falou assim, olha, quem tem que ir preso é você. A pessoa vem buscar um atendimento, um acolhimento e de repente, né, vocês falam que o cara é tarado. Então, assim, são essas situações, tem muito também depoimento de pessoas que vão, principalmente homens, vão procurar o BS, às vezes está hipertenso, às vezes está infartando, então ele está cambaleando, aquela coisa toda, às vezes está sozinho, a maioria das vezes está sozinho, e aí fala, olha, o cara tá bêbado, né? Dá um negócio na veia dele, põe lá atrás do biombo e fala, espera melhorar a bebedeira. E a pessoa acaba morrendo de infarto, né? Então, a população negra passa por isso. E hoje a gente vê que o sistema, né, a saúde está desse jeito. A qualidade dos profissionais que estão se formando, né, e como a gente fala, não tem como desvincular o preconceito institucional da saúde da população negra, não tem como. Né? Infelizmente, tem uma piada muito antiga, né? Fala, um homem branco correndo está fazendo Cooper, um homem negro correndo, né, é ladrão. Infelizmente isso vem, e é assim que vai, né? A gente vê hoje, um homem negro vai se atentar a ir a um estabelecimento de short e chinelo, ele é perseguido pelo segurança, né? E nas doenças crônicas que atingem maior população negra, é justamente isso. Se um homem negro chegar gritando, pedir morfina, ele é drogado, né?
priapismo, que é essa situação. Então é muito complicado, a gente precisa mais divulgar, se atentar a isso. Por quê? Não causa só um constrangimento, pode levar a pessoa a óbito, né? Então a gente tem que trabalhar mais na divulgação, não só da doença falciforme, mas muitas outras doenças negligenciadas. Não é maldade, é a informação mesmo. Tudo que é diferente, né, dá medo. Então, aí a importância desse projeto, da gente divulgar, chegar em todos os, a gente fala, né, intersetorial. Todas as secretarias, todos os bairros, né, aquela pessoa que mora em porão, não tem a televisão, mas que saia, a gente tem que resgatar aqueles jornais de bairro, né, que toda a população tem acesso, porque aí eu acho que é o caminho para a gente começar a diminuir o racismo institucional. Então, em virtude de tudo isso, né, o negro tem que ser reconhecido. Ainda mais um bairro que já foi comprovado, né, a porcentagem alta da população negra e todo o trabalho que é feito e não é reconhecido, e não é feito com dinheiro de ninguém, é feito com vontade, né? Eu tiro por mim mesmo, eu sou voluntária, estou há quase 20 anos na associação. Eu faço porque minha família tem, mas conheço muitas outras pessoas negras que estão envolvidas em projeto que não tem ninguém na família, mas se sensibilizou com a situação do seu bairro, com a pobreza, né? Pessoas ainda morando em porão, e essas pessoas trabalham. Então, por que não tem um reconhecimento, né? Por que não tem visibilidade? Tem muita gente que trabalha. Então, a população negra não é... A gente tem que... quando a gente fala da questão da política nacional da população negra, vem aquela palavra, né? Nós estamos nos vitimizando. Não. Nós trabalhamos, sim. Nós corremos atrás, temos capacidade como qualquer um, mas por que recebemos menos? Por que trabalhamos em situação, né, paupérrima? A nossa moradia, situação também, a gente não consegue dar uma melhor qualidade de vida para os nossos filhos. Trabalhamos, às vezes, em 2, 3 empregos para dar uma melhor qualidade de vida para os nossos filhos. Então, tem que sim que ser reconhecido. Tem que sim dar como posso dizer? Ela tem que ter aquele olhar que trabalha assim, trabalhar as especificidades. Nós estamos procurando, sim, a política de saúde, políticas públicas, né, de direito. Não é trabalhar pela diferença. Não, nós somos iguais a todos. Então, temos que ser tratados igual a todos. Nós temos que diminuir. Indiferente, respeitar a religião do outro, né? Não é porque eu sou do candomblé, casa de terreiro, que eu tenho que apanhar, minha casa tem que ser quebrada. Não, é um trabalho como qualquer outra igreja faz, né? Então, são esses pontos que a gente tem que ressaltar e trabalhar dia a dia para diminuir o racismo institucional, diminuir a violência que o negro sofre todos os dias. E é por isso que a história do negro precisa ser reconhecida, ela precisa ser contada. E no praticumbum, e no praticumbum, e no praticumbum, Bexiga vai estremecer, onde o pesado chegou.